Esse é o nosso momento da reflexão bíblica, que hoje vai ser feita pelo pastor Alberto. E antes que o pastor Alberto vir aqui na frente, a gente vai começar a nossa transmissão. Nós queremos dar as boas-vindas para você, que a partir de agora está ao vivo na nossa página do Instagram, da Igreja Batista da Praia, aqui na Reserva do Paiva. Agora sim, quero convidar o pastor Alberto a vir aqui na frente, onde ele fará a reflexão de hoje, que Deus usa a sua vida, e nós vamos, nesse momento, interceder pela vida do nosso pastor presidente. Senhor, abençoa, Deus, esse momento, Deus, que seja um momento consagrado, um momento em que o pastor Alberto estará sendo usado pelo Senhor, como sempre tem sido, Senhor. Mas hoje, Deus, usa o teu servo, que ele seja boca tua, Senhor, que o teu Santo Espírito, por meio dele, fale diretamente aos nossos corações. Uma mensagem que possa transformar as nossas vidas, nossas famílias, nossa nação. Usa, Senhor, a vida do teu servo agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela possibilidade de celebrarmos esse segundo aniversário da Igreja Batista da Praia. E depois de todo aquele tempo reunindo-se ali na praça, cada um levando sua cadeira de praia, e então já podemos contar com este lugar que tem sido, embora ainda como aluguel, mas tem sido dedicado para o serviço ao Senhor, para a proclamação da mensagem do Evangelho. E então, por tudo isso, nós louvamos a Deus, e que Ele multiplique o alcance deste lugar como um farol, não? O cântico diz: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Que este local seja assim um farol para este bairro, mostrando a luz de Cristo, indicando o caminho que é Jesus Cristo para cada pessoa. Nós temos aqui essa imagem que retrata um pouco do que narra o livro de Esdras no capítulo 10. Nós temos esse último capítulo do livro de Esdras com uma séria dificuldade enfrentada por Esdras. Vamos ler, então, os versos de 1 a 5. Esdras, capítulo 10, versos de 1 a 5. E assim nós lemos: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas de todo o Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu vou dispensar aqui o pedestal
para nos facilitar a vida. Oremos. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos por esta palavra que foi lida. E pedimos, Senhor, que o teu Espírito nos faça entender para cada um de nós o recado que tens preparado para cada coração. Que estejamos dispostos a aplicar na nossa vida o conselho e a orientação da tua palavra, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos já nesse texto um pouco deste relato. Qual era a situação presente ali na nação de Israel? Nós temos que Esdras foi enviado de volta após aquele período de cativeiro na Babilônia, e depois o domínio passou para a Pérsia. E quando Ciro assumiu o trono ali, ele liberou o povo para voltar para a sua terra. Esdras está indo agora 80 anos depois que Zorobabel foi enviado por Ciro. Ciro permitiu que Zorobabel voltasse com quem quisesse se juntar a ele e voltasse para se estabelecer novamente na nação de Israel. 80 anos depois, aproximadamente, o rei Artaxerxes age da mesma forma para com Esdras. E ele encaminha que todos os que queiram voltar recebam o apoio até do próprio governo, do próprio reino, para retornarem à sua cidade. Imagine que o povo havia sido levado cativo 70 anos antes daquela primeira autorização dada por Ciro. E agora, 80 anos depois, já são 150 anos desde que o povo deixou a nação. Mas a expectativa do povo continuava a mesma. A expectativa do retorno à sua pátria, a expectativa do retorno à adoração no templo em Jerusalém. E agora vem essa nova oportunidade. E então, o que nós vemos no capítulo 9 é a chegada desta nova caravana que chega em Jerusalém. E o povo então se estabelece e oferece sacrifícios ao Senhor. Oferece sacrifícios em gratidão por esse retorno. Gostaria de mencionar que o sacrifício que era feito ali em Israel, ele apontava para o sacrifício maior, que foi o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. O cordeiro que era ali apresentado era uma figura de Jesus como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, aquele sacrifício, ele era uma atitude pedagógica para com o povo. Era o ensino de que haveria um sacrifício que seria de fato eficaz. O sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Celebramos aqui a ceia do Senhor, lembrando assim daquele momento quando Cristo assume a condenação que era nossa. Quando Cristo então se entrega em nosso lugar. Nós é que merecíamos morrer por causa dos nossos pecados, mas Ele assume a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida. Então, no capítulo 9, ao chegarem em Jerusalém, eles apresentam o sacrifício. Depois de 150 anos, aquele grupo que agora acaba de chegar, depois de 150 anos sem ter a oportunidade do sacrifício em Jerusalém, no templo, o povo agora celebra com esse sacrifício. Mas não apenas há essa celebração, porque agora a gente entende nesse texto que nós acabamos de ler
que a situação do povo era uma situação que agora o próprio Esdras fica frustrado. Porque foi dito a ele, no capítulo 9, a gente vai ver que é dito a ele que houve uma mistura dos povos. Deus havia ordenado que o povo de Israel não deveria se casar com pessoas de outras nações, nem as suas filhas serem dadas para casamento com estrangeiros, nem eles próprios casarem com estrangeiras. Essa era a ordem. E a gente poderia pensar no porquê dessa ordem. Então, há o casamento com mulheres estrangeiras, e o cativeiro tinha sido algo que teve a ver com essa mistura, porque eles começaram a seguir a adoração que aquelas pessoas estavam acostumadas. Eles se envolveram com aquelas pessoas e começaram a adorar os deuses daquelas nações de onde vinham essas estrangeiras, esses estrangeiros. E a gente pode ficar admirado, mas houve até o caso de oferecerem os próprios filhos em sacrifício àqueles deuses de outras nações. Quando a gente pensa na experiência que o povo de Israel teve com Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, a maneira como Deus libertou o povo do Egito, a maneira como conduziu durante 40 anos no deserto, fez o povo ser vitorioso na tomada ali da terra prometida, aquela vitória em Jericó e tantas outras. E aí o povo se deixa levar para adorar a outros deuses a esse ponto. Então, por conta dessa idolatria e dessa adoração, é que o povo foi feito cativo, é que o povo foi levado para a Babilônia, e o povo passou 70 anos ali, e o povo reconheceu que era resultado do pecado dos seus pais, ao ponto de que surgiu um ditado que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Aquela situação quando a gente come uma fruta verde e o dente fica trincando, o dente fica rangendo, o dente fica diferente. E eles diziam: os pais é que comeram uvas verdes, porque depois de 70 anos, aquela geração que saiu de Israel, ela já estava partindo, já tinha ido embora, apenas alguns poucos restam. E eles sentiam que agora eles tinham a disposição para não mais agir como seus pais, não mais fazerem aquilo que no ditado eles diziam: os pais comeram uvas verdes. Ou seja, eles estavam no cativeiro levando uma pena sobre algo que eles mesmos não tinham praticado. E durante aquele tempo, durante esse período de dificuldade, eles então se dispuseram a não mais adorar a outros deuses. E então Esdras chega em Jerusalém, e eles apresentam aquele sacrifício, estão felizes porque estão adorando ao Deus Criador dos céus e da terra, que construiu toda aquela história da nação de Israel, que fez com que a nação de Israel retornasse à sua pátria. E nós podemos pensar o que isso significava. No Salmo 126, nós temos aquilo que foi a maneira como isso foi visto diante de todas as nações. Porque o texto do Salmo 126 vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa língua se encheu de riso, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. E o salmista então diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas, depois de 70 anos, mais de 2 gerações se passaram. A gente pode pensar que
principalmente depois de mais esses 80 anos, 150 anos depois, a gente não sabe nem o que é que aconteceu na nossa família 150 anos atrás. A gente não sabe quem foram os nossos tataravós. E, no entanto, eles tinham essa aspiração pelo retorno à sua terra. Mas agora, Esdras tem uma notícia que parece colocar em risco todo esse processo. Tudo que Deus trabalhou naquela nação, para que a nação aprendesse a não se envolver com idolatria, não se envolver com adoração a outros deuses, que de fato não são deuses, porque há um só Deus, diz a palavra de Deus, há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E a notícia agora é de que o povo havia se misturado, casando com pessoas de outras nações. E parece que aquele risco que fez com que o povo fosse levado cativo está presente novamente. E a gente vai ver no capítulo 9, Esdras se colocando diante de Deus em oração, confessando o pecado do povo. E Esdras chora. Ele chora e ora. E o último versículo do capítulo 9 vai dizer a sua expressão diante de Deus: Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então, agora Esdras se coloca reconhecendo diante de Deus que parece que tudo aquilo que havia sido preparado agora é jogado por terra e que a nação está numa condição que não pode se apresentar diante de Deus para a adoração, por causa da desobediência diante daquilo que Deus havia ordenado. Mas Deus responde às orações. E então, a gente vai ver que Esdras está ali orando, está chorando, e no texto que lemos, grande multidão se junta a ele. Deus incomoda o coração do próprio povo. E Jesus foi que disse que o Espírito Santo é que nos convence do pecado. E o agir de Deus no coração do povo foi neste convencimento do pecado. E Esdras está ali orando e chorando, e muita gente se une a ele ali diante do templo e chorando também. A multidão que chora pela situação daquela nação. E nesse exemplo, nós podemos dizer que precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, aquilo que Deus deseja comunicar ao nosso coração a cada dia, a cada momento, quando lemos a sua palavra, que Deus fale ao nosso coração, que Ele nos desperte mesmo daquilo, como diz o salmista, quando roga ao Senhor: sonda-me, e nós cantamos, né? Sonda-me, conhece-me, prova-me. E o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo no nosso coração. E o texto diz que o povo chorava com grande choro. Versículo 1 lido nos afirma isso. Era o reconhecimento e confissão do próprio pecado. O povo reconhecia que havia desobedecido a Deus. Mesmo quem não estava participando dessa desobediência, mas entendia daquela maneira como Isaías. Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão. Ele tem uma visão do Senhor sobre um alto e sublime trono. E ele, naquela ocasião em que é apresentada diante dele a grandeza de Deus,
ele então tem um reconhecimento. Ele diz que ele está no meio de um povo de lábios impuros. Ele diz mesmo a respeito de si: eu estou perecendo, meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhecia o seu pecado e que a sua nação estava envolvida nesse pecado. E ele diz: eu estou perecendo, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E assim Esdras está se sentindo. Eu estou no meio do teu povo, e o teu povo tem estado distante do que é a tua vontade. E aí, esse reconhecimento da situação da nação. E aí a gente pensa sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Em que situação está o Brasil? E a gente vê cada dia mais ações que se distanciam da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo desprezada, a palavra de Deus sendo retirada, onde havia um versículo numa instituição, agora tem que ser removido, porque não é para haver nada que aponte na direção de alguma religião. Ou então tem-se que dar para todas as religiões terem a mesma oportunidade, quando apenas um foi o Criador de todas as coisas. Apenas um foi aquele que, tendo participado na criação, entregou-se em nosso lugar para levar sobre si a condenação que era nossa. Além disso, a nossa nação, e até muitas vezes no nosso meio, temos estado divididos em função de homens, cada um esperando em pessoas. Alguém diz que quem é a solução é A, quem é a solução é B, mas a gente sabe que a solução vem de Deus, e nós estamos no mês de missões nacionais, e o tema de missões nacionais para este ano é: a solução é Jesus Cristo. É Jesus Cristo nos corações que estará trazendo a solução para os reais problemas da humanidade. E então, o que é que nós podemos fazer a esse respeito? E já foi citado aqui, mas cito novamente, sendo que numa outra referência, foi citado o Salmo 33. Salmo 144 repete a mesma afirmação: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Naquela ocasião ali, o povo está diante de Esdras e se levanta do meio do povo alguém, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e ele então faz a afirmação pelo povo, dizendo, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Eles reconhecem que têm desobedecido a Deus, naquele cuidado que Deus orientou o povo para que essa nação pudesse conhecer que existe apenas um Deus, enquanto as outras nações têm muitos deuses. A gente lembra da situação de Moisés. Moisés tem um encontro com o Senhor no Sinai, e Deus aparece para ele numa sarça e começa a conversar com ele, diz: olha, você vai voltar lá para o Egito e você vai tirar o povo da escravidão, da servidão no Egito. E Moisés, depois de
questionar Deus. Não, Senhor, eu sou pesado de língua. Ele dá 1000 desculpas. Ele diz: Deus, manda outro fazer essa tarefa. Mas finalmente ele diz: qual é o teu nome, para que eu possa dizer ao povo lá, quando eles me perguntarem de que Deus é que eu estou falando. E então ele diz: você vai dizer que eu sou o que sou. E então eu sou foi que lhe enviou até o Egito. A dúvida de Moisés era exatamente porque, diante de tantos deuses, quando ele chegasse para dizer Deus me enviou, a primeira pergunta seria: que Deus? E Deus estava preparando aquela nação para que nessa nação viesse Jesus, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. E que a nação entendesse que ele estava falando, ele estava se referindo ao Deus único. Aquela nação precisava entender que, sendo monoteísta, é que poderiam receber o enviado de Deus. Deus estava cuidando da nação para isso. E então, graças a Deus que há uma possibilidade de mudança de atitude. E Secanias então diz para Esdras: no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. E ele então diz: nós estaremos nos separando dessas mulheres, nós agimos de maneira errada ao casarmos dessa forma. Eu não vou entrar na questão do que a gente chamaria hoje, né, dessa obrigatoriedade, dessa separação, mas fazia parte desse cuidado de Deus para que o povo não se envolvesse com a idolatria de outras nações. E o povo se dispõe a cumprir com o que foi a orientação dada por Deus, aquilo que já estava previsto na lei de Moisés. Houve uma disposição para mudar. O povo esteve pronto para caminhar novamente debaixo da orientação de Deus. Esdras então manda reunir o povo. Ele reúne o povo e apresenta o que foi a proposta dada por Secanias e apoiada pelos líderes, e ele agora reúne todo o povo. E no versículo 12 desse capítulo 10, nós lemos: respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. E a gente vê que então aquela oração apresentada por Esdras, ele se colocar diante de Deus na dependência de Deus, de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É o que registra Tiago no capítulo 5, verso 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a oração de Esdras teve como resultado essa disposição do povo para agir de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente pensou na nossa nação, nós precisamos estar desafiados a orar pela nossa nação, a orar para que Deus dirija os rumos da nossa nação, para que nós possamos continuar a ter essa possibilidade de pregação do Evangelho. Meu pai conta que quando houve a Revolução em 1964, era proibido promover ajuntamentos, para que não estivesse havendo ali nenhum motim, nem nada de uma rebelião contra o governo que tinha tomado posse. E naquela primeira semana, a igreja tinha o costume de fazer pregação em praça pública no domingo de tarde. E ele ficou sem saber como seria agora. Mas ele foi para a praça, e junto com um grupo de irmãos da igreja, e chegaram ali na praça, e ligaram o som. E logo policiais começaram a se aproximar,
e ele começou o culto, e os policiais olharam e viram que não tinha nada de rebelião, nada de nenhum motim, e eles ficaram de longe, e eles também assistiram o culto. E o evangelho continuou a ser pregado durante aquele tempo, e agora a nossa oração é para que isso permaneça. Em tantos lugares no mundo nós temos tido informação de perseguição à pregação do evangelho, queima de igrejas, crentes que são mortos, e precisamos continuar a ser aquele celeiro de obreiros para a obra missionária, a obra da pregação do evangelho. Precisamos continuar a ser essa nação livre, onde se pode anunciar a salvação em Cristo em todo lugar. Precisamos orar pela nossa nação. Mas, naquele momento em que Esdras faz aquela apresentação da proposta de como solucionar aquela dificuldade, levanta-se também oposição. E o texto diz que, no entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. E então houve alguém no meio da multidão dizendo: não, somos contra essa solução. E o que a gente vai ver é que, à medida que nós nos colocamos diante de Deus para a realização da sua vontade, o inimigo tentará nos impedir de fazer a vontade de Deus. Estará levantando obstáculos, barreiras, dificuldades. Mas Esdras se manteve firme com o povo. A gente vai ver que há esta menção no versículo 10, a esta oposição que se levanta, mas parece que isso não fez diferença nenhuma. O povo continuou com esse propósito. E a continuação da narrativa vai na direção de que eles começaram, então, a identificar quem é que havia se casado com estrangeiras. E começam a ser relacionados. E a relação começa com aqueles que são os líderes religiosos. Começou pelos sacerdotes, os levitas, os cantores, também os porteiros, e até que é narrado de todo o povo. Quem são aqueles que haviam sido identificados como os que casaram com mulheres estrangeiras? E parece que a solução foi adotada daquela forma. Porque o livro de Esdras termina desse jeito. A gente vai ter aqui os livros de Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, formam um só conjunto. E ele passa então, depois dessa narrativa, a narrativa termina com essa enumeração de todos aqueles que haviam se casado com mulheres estrangeiras. E então, ao cumprimento desta proposta que foi apresentada. E passa-se então a narrativa do livro de Neemias. Uma outra observação diante daquele momento em que agora a cidade precisa reconstruir os muros. E Esdras tem um papel muito importante ali nessa reconstrução, no ensino da lei. O livro de Neemias, no capítulo 7, o livro de Esdras, no capítulo 7, vai dizer que Esdras tinha já disposto o seu coração para aprender a lei e para ensinar a lei às outras pessoas, mas não apenas aprender e ensinar, mas o texto diz para praticar a lei, para cumprir aquilo que estava relatado nas Escrituras. Ele se dispôs a colocar em prática o ensino das Escrituras, se dispôs a aprender mais sobre as Escrituras, se dispôs para ensinar as Escrituras a outras pessoas. E então, a mudança começou assim com os sacerdotes, os levitas, e a gente vai ver que depois do cativeiro, o povo aprendeu que só há um Deus. E quando você chega em Israel hoje,
mesmo depois de tantos anos. E se o povo voltou depois de 70 anos, e este novo grupo depois de mais 80, são 150 anos depois do início do cativeiro. Mas agora a gente tem um exemplo ainda maior de como Deus tem um propósito naquela nação. Porque o povo foi expulso da sua pátria no ano 70, quando Jerusalém foi tomada pelos romanos e destruída. O templo totalmente destruído. O que se tem hoje do Muro das Lamentações era apenas a fundação do templo. E depois de mais de 1.800 anos, eu creio, né? 1870 e alguma coisa, 75 mais ou menos, o povo volta para a sua pátria. Depois de mais de 1.800 anos, o povo continua conhecendo a sua raiz. A gente às vezes se pergunta, a sua família aqui, a sua família hoje, de onde veio a sua família? De onde vem, então, esse seu sobrenome? E alguém tem que ir procurar nas árvores genealógicas para descobrir quem são os seus avós, bisavós, tataravós e por aí vai. De onde vieram? Mas aquele povo, depois de 1.800 anos, sabia da sua origem e pôde voltar à sua nação. E a nação continua monoteísta. Esdras foi instrumento de Deus para a purificação da nação ali, para que a nação não voltasse a sofrer a influência que os levara para o cativeiro. E então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos orar por nós e pelo nosso povo. Devemos tomar aquela atitude de Esdras, que se dispôs para colocar em prática a palavra de Deus, que se dispôs a conhecer mais e melhor essa palavra e a ensinar a outros essa palavra. Afinal de contas, o Senhor Jesus deixou conosco essa missão de compartilhar o Evangelho, essa missão de fazer discípulos em todas as nações. E então, nós precisamos entregar a vida a Jesus. Aqueles que ainda não entregaram, que possam fazer. Louvado seja Deus, porque 4 vidas hoje deram o testemunho de terem entregue a vida a Jesus, de terem encontrado uma nova vida nessa entrega. E nós precisamos levar essa mensagem para que mais e mais pessoas tenham também essa oportunidade. E buscarmos assim ser instrumentos da realização da vontade de Deus. Que Deus realize a sua vontade por nosso intermédio. Comecei dizendo de que este lugar seja aquele farol que mostra a luz de Jesus Cristo. Mas o lugar não vai mostrar essa luz. Quem é que vai mostrar essa luz? É a igreja que se reúne nesse lugar. Cada um sendo luz onde estiver. De tal maneira que mais pessoas nesse bairro, nesta região, possam conhecer o amor de Deus, possam conhecer a respeito desta verdade que é a salvação por meio de Jesus Cristo. Salvação de graça. As pessoas estão buscando agradar a Deus da maneira como pensam ser a maneira mais correta, a maneira como Deus pode atentar para cada pessoa. Uns acham que devem fazer isso por meio de penitências. Outros acham que devem fazer isso por meio de boas obras. Claro, as boas obras são preparadas por Deus para nós. De fato, a palavra de Deus nos diz que nós não temos mérito nenhum em realizar boas obras. Porque lá em Efésios capítulo 2, no versículo 10, vai dizer que as boas obras foram criadas para que andássemos nelas. E nós fomos criados em Cristo Jesus para fazer boas obras. Então nós fomos criados para boas obras e as boas obras foram criadas para que nós andássemos nelas. E então ali o apóstolo Paulo em Efésios
vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu dizendo: eu vim para aqui porque eu mereci, eu vim para aqui porque eu fiz por onde, porque eu pratiquei boas obras. Não, nós podemos ter acesso ao céu por Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa salvação, assumindo uma condenação que era nossa. Ele morreu em nosso lugar. Quando chegar o dia do juízo, como é que vai ser? E hoje pela manhã, lá na Emanuel, eu estava fazendo referência à imagem colocada pelo pastor Russell Shedd, quando disse que no dia do julgamento final, talvez tenha um telão assim, onde vai passar tudo que eu fiz, tudo que foram os meus pecados, e vai estar a cadeira ali do réu, onde eu deverei sentar. Só que na hora que é chamado o meu nome, eu vou me dirigindo para aquela cadeira, alguém se atravessa na minha frente e senta, e é o Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre si a condenação do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter assim a salvação de graça por meio da fé. Ele pagou o preço para a nossa salvação. Assim, quando pensamos em mais um ano completado por esta igreja, oramos para que Deus utilize cada membro e congregado desta igreja, a começar do pastor Nelson até aquela pessoa mais recente na igreja. Use cada um para a proclamação desta verdade do Evangelho neste bairro. Que, então, esta igreja seja o local de reunião de todos aqueles que serão alcançados pela vida e mensagem dos membros e congregados desta igreja. Ao mesmo tempo em que, quando falamos sobre o 7 de setembro, né, o dia da celebração dos 201 anos de independência, uma palavra que nos lembra da nossa dependência daqueles que dirigem a nossa pátria, né? E nós precisamos orar para que Deus realize uma obra na nossa nação, para que se cumpra aquilo que lemos do Salmo 144 ou Salmo 33, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E que isso seja realidade na nossa vida. Mas isso depende de que tenhamos aquele mesmo espírito que houve em Esdras, do cumprimento da vontade de Deus, do desejo de conhecer mais e mais a Deus por meio da sua palavra, do desejo de ensinar a outros essa palavra. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. E talvez você não tenha ainda entregue a sua vida nas mãos de Jesus, recebendo como seu Salvador e Senhor. E você pode fazer isso, simplesmente dizendo isso para Ele: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E colocando-se como Esdras, pronto para colocar em prática a orientação da palavra de Deus. E cada um de nós que já entregou a sua vida a Jesus, que possamos estar como Esdras, buscando cada dia mais conhecer, ensinar e praticar essa palavra. Ao mesmo tempo, como Esdras, essa disposição de te conhecer mais e mais. Como diz o profeta Oséias, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Que tenhamos essa disposição de buscar a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de buscar colocar em prática o Teu ensino, de sermos a cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Assim, Senhor, usa-nos como instrumentos Teus. Que possamos ser esse farol que brilha à noite como ponte sobre as águas. E que, Senhor, o Teu Espírito guie mente e coração de cada um de nós nesse propósito. Abençoa todo o trabalho desta Igreja Batista da Praia, na Reserva do Paiva.
que o teu nome seja cada dia mais proclamado por esta igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Pela sua palavra, pela vida do nosso pastor, que gentilmente, né, atendeu o nosso convite para ser o nosso preletor da noite. A música que você vai ouvir agora é um convite para quebrantamento. Vocês ouviram que nós ouvimos aqui, quando Israel volta do cativeiro, imediatamente eles fazem sacrifícios. Mas vários textos da palavra, Oséias, capítulo 6, verso 6, é um deles, que diz que Deus ele não se agrada tanto de sacrifícios externos quanto do sacrifício do ser humano no seu interior. O nome disso é quebrantamento. Nós, quando oramos pela nossa nação, nós entendemos que o futuro da nossa nação está diretamente relacionado com o bem-estar das nossas famílias. E é um compromisso orarmos pelo Brasil. Mas também é uma oportunidade de pensarmos como está a nossa própria vida.